Então, a palavra de Deus é que está lá no livro de Gênesis, capítulo 14, do versículo 17 em diante. Essa palavra, irmãos, é em cima de um DVD do pastor José. Esse homem tem rasgado, né? Tem sido um mestre, um divisor de águas assim na nossa vida. Inclusive, terça-feira de madrugada eu estou viajando lá para Trindade, vou passar lá de 2 da tarde da terça até 2 da tarde da quarta-feira, juntamente com os pastores aí do Brasil inteiro. Nós estaremos ali orando pelo avivamento do país. O pastor José resolveu nos convidar, e nós nos sentimos assim tão honrados. Sabemos que somos tão pequenos, né? Mas Deus é bom, irmãos, é o que eu posso dizer. Amém? Só posso dizer que Deus é bom. 17 diz: voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Zavé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Ané, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Pai bendito, a tua palavra foi pregada e lida, e eu quero te pedir que o Senhor nos dê a direção e a unção, que o Senhor não deixe que a palavra seja roubada dos corações dos teus filhos, e que ela mude e transforme a nossa vida, que depois dessa palavra nós não sejamos mais os mesmos, e que ela possa dividir, Senhor, a nossa existência e trazer, Deus, temor e esperança. A tua palavra só pode trazer esperança e temor, e que a tua palavra traga hoje à noite esperança e temor, porque nós te oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos falar a respeito do sacerdócio de Melquisedeque. E eu queria abrir falando para os irmãos que eu louvo a Deus pela visão do MDA. Por quê? Porque a visão do MDA, irmãos, ela devolve para os crentes o sacerdócio. Ela põe o ministério sacerdócio da igreja na mão de todos. Amém? Ela põe na mão de todos. Quando eu vou numa célula, irmãos, e eu vejo o irmão dirigindo ali, alegra muito o meu coração, porque eu sei que aquele irmão ali, ele está sendo e exercendo o sacerdócio dele aqui na terra. Amém? Que não é só pastor Dias, nem Daniel, nem o Edinho, nem o Paulo, nem os supervisores de setor, não, mas os crentes todos, eles têm que ter dentro da igreja voz e vez, irmãos. Quantos estão entendendo? Todos vocês aqui têm vez e têm voz. Todos vocês são chamados por Deus para serem grandemente usados por Deus. Aleluia por isso, amém, irmãos? Que aqui não é só uma meia dúzia, aqui são todos que são chamados para isso. Quando nós estudamos o capítulo 15 do livro de Atos, e que nós vemos que havia uma questão lá para ser resolvida na igreja em Jerusalém, havia uma situação de conflito de ideias. Todos foram chamados, todos foram consultados, todos puderam dar sua opinião.
Paulo deu a dele, Pedro deu a dele, e Tiago, que era o líder da igreja, deu a dele no final. E no final eles tiraram dali uma direção única, irmãos. Infelizmente, muitas igrejas por aí afora não é assim. É uma meia dúzia decidindo pelo corpo. E isso não está certo, não é bíblico, não é bíblico. O sacerdócio é do crente. Diga assim para o seu vizinho: você é um sacerdote. E hoje nós vamos entender um pouco mais a respeito desse sacerdócio dos crentes e a importância de nós exercermos esse sacerdócio aonde? Na nossa casa, na tua casa. Quantos aqui são pais e mães? Queridos, Deus lhe chama para você exercer o sacerdócio dentro da sua casa. Queridos, o que vai dizer o que os teus filhos serão no futuro? Entendeu, Mariozão? Amém, irmão? A Sara, né? Sara? Seu bebê? É a Sara? É a Sara. Meu irmão, o que vai dizer o que a Sara vai ser daqui 20 anos? Vai depender muito de como vocês dois vão exercer o sacerdócio dentro de casa. Vocês estão entendendo, irmãos? Vai depender muito de como esse sacerdócio vai ser exercido. Queridos, como é que os nossos filhos vão ser daqui a 20 anos? O Alcides vai casar agora, né, Alcides? Vai te preparando, varão, porque o negócio agora vai ficar mais estreito, querido. Até hoje você foi responsável só por vocêzinho. Na hora de casar, são 2 em 1, amado. E na hora que vier os brugalinhos de Jesus, vai aumentando a responsabilidade. E aí, daqui a 20, 30 anos, e eu vou estar aqui, irmãos. Se eu não estiver mais aqui, de vez em quando eu posso vir, não sei. Que Deus espera de mim, né? Ei, Juscelino. Só sei que se algum dia eu tiver que bater asa, de vez em quando eu vou voltar aqui. Amém? Eu não sei, irmãos, o que Deus tem para nós. Eu só sei que Deus tem infinitamente mais, irmãos, do que eu posso imaginar. É o que Deus tem para nós no futuro aí. Agora vai depender de como eu estou exercendo o sacerdócio hoje. Como tem sido a minha postura dentro da minha casa, com os meus filhos. A minha postura diante da minha esposa. Irmãos, eu tenho entendido que depois de eu exercer o meu sacerdócio, quando ninguém está me vendo, irmãos, lá na minha redinha, na minha varanda, ou lá dentro do banheiro, quando eu estou de plantão, ou ajoelhado lá na cama, quando eu estou de plantão. Depois disso, a coisa mais importante da minha vida é como eu vou exercer esse sacerdócio dentro da minha casa. Irmãos, nós não iremos salvar a nossa família sem que cada um de nós possamos exercer o sacerdócio dentro da nossa casa. Deus vai requerer de você como você tem exercido. Você pode hoje estar aqui dentro e ser uma mãe que cria os filhos sem pai. Mas, minha irmã, fica tranquila que Deus tem uma unção dobrada para você. Porque nós servimos o Deus da compensação. Você não tem um pai dentro de casa. Deus tem uma unção dobrada para você. Você é pai, você é mãe. Deus é o Deus da compensação, irmãos. E aí, o texto que nós lemos fala dessa figura enigmática, chamada Melquisedeque. Irmãos, eu confesso que eu conhecia muito pouco a respeito dele. Eu sempre achei um tema muito difícil.
Mas o pastor José, que é um mestre da palavra, abriu as escrituras, rasgou Eduardo, aí ficou fácil entender. Ele se apresenta pela primeira vez na Bíblia e se auto-intitula de sacerdote do Deus Altíssimo. E algumas verdades, irmãos, desse personagem misterioso nós vamos aprender hoje, para a gente aplicar na nossa vida. E eu queria, antes de entrar, falar a respeito do contexto em que esse personagem ele emerge, como que um passe mágico nas Escrituras, aqui no capítulo 14 do livro de Gênesis. O contexto aqui, queridos, é o contexto bem do início da vida do crente Abrão. Abrão, na época ele vivia, queridos, no meio de um povo que vivia em guerra. Parece muito com a nossa cidade e com o nosso estado. Ele vivia no meio de um povo que vivia em conflito. E esse conflito, queridos, não afetou a vida de Abrão, mas afetou a vida do seu sobrinho Ló. E por que é que esse conflito afetou Ló e não afetou Abrão, irmãos? Afetou Ló porque Ló foi sequestrado com a sua família. E por uma só razão, Tiago, porque Ló, amados, ele via as coisas de baixo, mas Abrão via as coisas de cima, irmãos. E um certo dia, Abrão disse: olha, Ló, está havendo conflito entre os nossos pastores. Você decide para o norte, que eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. E mesmo Abraão sendo herdeiro daquela terra e não Ló, irmãos, ele decidiu abrir mão. E aí, como Ló, ele se guiava pela vista, ele foi em direção às campinas do Jordão, que era um lugar muito fértil. A Bíblia diz que ele saiu e foi armando as tendas até Sodoma. E lá, queridos, ele prosperou muito, ao ponto de se tornar prefeito de Sodoma. Mas, irmãos, qual foi o fim de Abraão? E qual foi o fim de Ló? Examinemos qual foi o fim da família de Ló e da família de Abrão. De um foi uma bênção e o outro foi um desastre, irmão. Sabe por quê? Porque enquanto um estava de olho na cidade celestial, o outro estava olhando para a terra, estava se guiando pelos bens da terra. E com esse Melquisedeque, irmãos, nós aprendemos a termos uma vida livre do pecado. E ontem eu estava dizendo aqui o seguinte, que eu pergunto para vocês: é possível, irmãos, a gente viver uma vida de completa santidade, sim ou não? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Nós temos uma vida de santidade, irmãos. Porque tem, Leide, tem uma passagem da Bíblia que, se eu pudesse socorrer, eu tinha tirado. Aquela que diz assim: sem santidade ninguém verá Deus. É muito forte. Sem santidade, irmão, ninguém vai ver a Deus. Se nós não buscarmos a santidade como Jesus buscou, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, ele nunca cedeu. E eu quero dizer uma coisa para você: quando a gente é tentado, a gente pode dizer duas coisas: dizer sim e dizer não. É ou não é? Então, irmãos, vamos dizer não. É possível, pastor? É, irmãos, é possível sim. Porque se fosse impossível, não estava escrito na Bíblia que sem santidade ninguém verá a Deus. Quantos querem ver a Jesus? Irmãos, vocês sabiam que tem uma promessa de herança para nós vivermos eternamente vendo Jesus? Só que sem santidade ninguém vai ver Jesus. Queridos, quando nós estudamos a vida de Melquisedeque, nós observamos que existe uma coisa
muito grande, muito profunda, que quando nós conhecemos Ele, vem essa revelação muito forte na nossa vida. E em Melquisedeque, irmãos, ele nos ensina a nós vivermos além do nosso tempo. Nós vivemos todos aqui à mercê, em meio à rotina do nosso dia a dia. Eu sei, irmãos, que não é fácil viver nesse mundo, eu sei disso. No domingo eu não baixo aqui numa espaçonave, não. Eu moro nesse mundo. Eu vivo no meio do mundo. Esse mundo não é fácil, irmãos queridos. Mas em meio a essa rotina do mundo, nós precisamos enxergar que há algo além. Nós precisamos andar nessa revelação, queridos, em nome de Jesus. E a Bíblia mostra que muitos homens conseguiram isso. E Abraão foi um que alcançou. E aí você pode me perguntar, pastor, por que Abraão alcançou isso? E nós vamos ver que ele alcançou, que ele viveu além do tempo dele. Nós vamos já ver isso. Por que ele conseguiu? Porque ele teve um Melquisedeque na vida dele. Porque esse Melquisedeque ensinou ele a viver além do tempo dele. E foi por causa dessa revelação que Melquisedeque deu a Abraão, que ele teve o nome mudado, que teve a promessa de que dele sairiam nações e que a descendência dele seria muito abençoada. E foi por causa desse encontro, irmãos, que ele foi até Moriá, e naquele altar ele entregou o seu próprio filho, o filho da promessa, para ser imolado naquele altar. É por falta de revelação, e foi por falta de revelação, irmãos, que os religiosos no tempo de Jesus não entenderam quem era Jesus. E é por falta da mesma revelação, queridos, que muitos crentes que estão nas igrejas não têm tido acesso a muitas verdades de Deus, porque as verdades de Deus são discernidas, irmãos. São discernidas através de uma linguagem que é totalmente celestial. É uma linguagem diferente. E aí eu pergunto para vocês, é possível, irmãos, nós temos infinitamente mais do que pedimos e pensamos? Sim ou não? Eu tenho certeza que sim. É possível você ter uma vida infinitamente melhor do que a vida que você tem tido até hoje. É possível você experimentar uma vida infinitamente melhor do que você tem experimentado até hoje. E agora nós vamos ver o que Melquisedeque ensina sobre isso. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 5, no versículo 6. Hebreus 5, 6. Eu espero vocês. Diz assim: diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que ordem sacerdotal é essa, queridos? Eu queria logo adiantar para os irmãos o seguinte: que Melquisedeque é uma teofania. Pastor, que nome é esse? Vou explicar o que é uma teofania. Teofania, queridos, aconteceu algumas vezes na Bíblia. É que Melquisedeque, ele é Jesus. Essa teofania é a encarnação de Jesus em alguns momentos do Velho Testamento. Esse Melquisedeque é o próprio Jesus, irmãos. Como é Jesus, aquele anjo que Jacó lutou com ele, ali era Jesus também.
Quantos estão entendendo agora o que eu estou dizendo? Queridos, essa ordem sacerdotal, queridos, ela é uma ordem muito grande. A Bíblia diz que é a mesma ordem que o próprio Jesus ministrou. Jesus não ministrou na ordem de Levi. E essa ordem fala de uma manifestação do poder de Deus como nunca antes vimos. É uma ordem que nos leva a nós vivermos além do nosso tempo, irmãos. O que é que Melquisedeque, aqui no texto que nós lemos, serviu para Abraão, irmãos? Abre aí o livro em Gênesis, no capítulo 14. E eu quero que vocês digam para mim. Melquisedeque leva Abraão a viver além do tempo dele. Hoje Jesus te chama para você viver além desse tempo que você está vivendo hoje. Hein, irmãos? O que Melquisedeque serviu a Abraão? No versículo 18 de Gênesis 14. Quem pode falar? Pode falar alto. Pão e vinho. Irmãos, me diga uma coisa: o que a gente serve aqui na Santa Ceia? O que a gente serve na Santa Ceia? Irmãos, pão e vinho só seria servido 2000 anos depois. Irmãos, não havia nem a lei, porque a lei veio com Moisés. Moisés nem era vivo. Foi antecipado 2000 anos na vida de Abraão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Abraão, o crente Abraão, Lucas, foi o primeiro que celebrou a Santa Ceia, irmãos. Aleluia! Deus quer antecipar, queridos, coisas da vida de vocês que vocês nem imaginam. Coisas que vocês poderiam vivenciar só lá na frente. Só depende de nós, irmãos. Aleluia! E após ele se encontrar com Melquisedeque, irmãos, o ministério de Abraão foi transformado. O nome dele mudou, aleluia. E foi ali nesse encontro que ele mudou o seu nome, a sua natureza. Recebeu o nome depois de Abraão, que é pai de multidões. Um velhinho que não podia mais gerar nada. Eu quero dizer em nome de Jesus que hoje à noite Deus está te chamando para você sair do nível de revelação que você tem vivido. Deus está te chamando para você subir, para você ir além com Jesus. E aí você vai ter o seu nome mudado. Aí você vai sair da esterilidade. Aí você vai andar numa dimensão de fé, de graça, de autoridade, de poder, de alegria do Espírito que nunca antes você viveu, meu irmão. Aleluia. E aí eu digo, quantos aqui são discipuladores? Levanta o braço. Vocês têm discípulos, irmãos. Para esses seus discípulos vocês são sacerdotes, sim ou não? Irmãos, o melhor conceito de sacerdócio que eu aprendi, sabe o que é sacerdócio? É quando nós temos algo para ensinar e para passar e para transmitir para os nossos discípulos. Entendeu, Luquinhas? Discipulado é quando você pega o teu discípulo, filho, que ele não está andando no nível da sua revelação, e você leva ele a andar nesse mesmo nível. Essa semana nós estivemos meditando sobre essa palavra na quinta-feira, e eu quero convidar os irmãos, quinta-feira de manhã, né, Dil? De 8 até meio-dia, nós tiramos aqui a quinta-feira de manhã aqui na igreja, liderança da igreja, para um tempo de consagração ao Senhor. Passamos a manhã jejuando, orando,
adorando e estudando a palavra de Deus. Se você tem tempo, eu te convido, qualquer membro aqui da igreja pode estar conosco nessa quinta-feira. Começamos agora quinta-feira. Ontem tivemos aqui 6 horas da presença do Senhor, né? O louvor e a adoração e a dança. E teve uma hora que o ministério pastor Acabe, que um menino já estão em tempo de cair de hipoglicemia. E eu digo, não, vamos um pouquinho além, porque esses meninos estão enferrujados. Vamos desenferrujar, irmãos. Vamos aprender a jejuar. Vamos aprender a ficar na presença de Deus 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Vamos fazer isso, irmãos. Querido, você quer que o teu problema seja resolvido? Não precisa você fazer nada, só ora. Sabe aquela causa que você já mexeu, remexeu, já puxou daqui, daquela e não deu em nada? Bota teu joelho no chão, pede perdão a Deus, se humilha na presença dEle, adore a Deus de coração, Deus vai fazer um milagre. Irmãos, eu tenho entendido isso. E aí, a minha ansiedade tem diminuído, ainda não acabou, porque, irmãos, eu estou igual galinha quando a gente mata. Já viu quando mata a galinha, ainda sai estribuchando? Sim ou não? Quem já matou uma galinha aqui, pode confessar, irmão, Jesus perdoa. Você pega, ela ainda fica estribuchando, sim ou não? Eu ainda estou assim, irmãos, quando eu não morri todo, ainda estou estribuchando. Mas vai chegar a hora que eu vou morrer mortinho. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Estou sendo despescoçado pelo Espírito de Deus e pela sua palavra. Aleluia. Então sacerdócio é isso, irmãos. Então nós estamos convidando vocês para conosco aqui, amém? E aí esse Abraão, ele depois desse encontro, ele foi para o Egito, teve fome em Canaã, lá ele ficou entre 6 e 7 anos, né? Lá a esposa dele coabitou com o faraó. E a experiência que ele teve lá não foi muito boa não, irmãos. Mas ele teve esse encontro com Melquisedeque. E a vida dele foi mudada, aleluia. E engraçado, irmãos, que depois que ele teve um encontro com Melquisedeque, ele teve um encontro com a coisa ruim. Presta atenção aqui, ó. Depois que ele se encontra, versículo 21. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Queridos, sempre quando a gente tem um encontro com Deus, filho, o diabo vai querer se encontrar com você, meu irmão, para lhe roubar, para tirar de você aquilo que foi ministrado na sua vida. Sempre o diabo vem de novo. E aí ele vem com a proposta indecente para Abraão. Abraão tinha vencido a guerra e tinha trazido os bens e as pessoas. Aí o capeta do diabo, a coisa ruim, o Beelzebu, a besta fera do rei de Sodoma diz assim: olha, faz o seguinte, fica com as coisas e me dá as pessoas. Queridos, tem muitas igrejas optando pelas coisas, esquecendo das pessoas. Tem muitas igrejas ficando com os bens, se esquecendo das pessoas. Irmãos, vocês sabiam? Semana que vem nós vamos estar ministrando aqui sobre isso, mas eu quero só adiantar para vocês. Qual é a maior riqueza da igreja, irmãos? As vidas. Vamos dizer, a maior riqueza dessa igreja são quem, irmão? É para o diabo ouvir. A maior riqueza dessa igreja não é esse templo aqui. Isso que não vale nada, irmãos. Não é esse púlpito, não é essas coisas, não é esse terreno. A maior riqueza dessa igreja são vocês. A maior riqueza da igreja são vocês. E sabe quem mais? Os milhares que haverão de vir para ocupar as cadeiras vazias que aqui estão. Dos 5, 6, 7, 10 cultos que vão ter aqui, para a honra e glória de Jesus. E aí o que o crente Abraão disse? Disse para ele: olha, você não vai levar nem a ponta de uma unha, não vai levar nada. Você leva os bens, mas me deixa com as pessoas. Aleluia.
E nós precisamos, irmãos, hoje entender os ensinos de Melquisedeque para Abraão, para que os nossos valores, para que a nossa vida seja mudada, porque o que Deus tem reservado para mim e para você é infinitamente maior do que qualquer coisa, qualquer glória, qualquer prazer, qualquer coisa dessa vida e dessa terra. É algo superior, queridos. E o diabo tem tentado você. Pode ser que os seus bens seja minutos de prazer na frente da televisão, ou da internet, ou do que for, irmãos. Faça como o crente Abraão. Deixa tudo isso de lado, irmãos, e fica com a melhor parte, que é com a revelação de Deus na tua vida. Aleluia! Queridos, o que Abraão fez anos e anos na Palestina em termos de obras? Ele não fez nada. Ele não produziu quase nada. Mas mesmo assim a Bíblia diz que ele é o pai da fé. E nós somos todos filhos de Abraão. Ele não aceitou a proposta do rei de Sodoma. Mas através disso ele alcançou duas coisas extraordinárias. Primeiro, seu nome foi mudado, como eu já disse, para Abraão. E ao examinarmos Gênesis 17, a mesma coisa deve acontecer comigo e com você. Deus quer mudar o seu nome, querido, em nome de Jesus. E Deus promete para cada um de nós um novo nome. Outro grande exemplo de alguém que mudou o nome foi Jacó, irmãos, neto de Abraão. A Bíblia diz que Jacó significa usurpador, trambiqueiro. E foi o que ele fez a vida inteira, irmãos. Ele passou a vida inteira dando trambique, Jacó. Ele deu trambique no irmão dele, deu trambique no pai dele. Ele enrolou o sogro dele, Labão. E aí, no meio da vida dele, queridos, ele soube que o irmão dele ia ao encontro dele com 400 homens. E aí ele temeu por isso. E ele era articulado. Ele disse que ele dividiu o que ele tinha, os bens e as pessoas, em dois grupos. Que ele disse: olha, se ele pegar um, ele mata tudo e eu fico com a metade. Além disso, ele arranjou os presentes para o irmão dele. Será que nós não estamos a vida inteira fazendo como Jacó, irmãos? Tentando resolver os nossos problemas com os recursos naturais, manipulando as coisas, tentando resolver com a própria força. Você não vai conseguir nunca resolver, porque a Bíblia diz que a força que pode resolver o teu problema é Jesus, irmãos. A Bíblia diz que quando nós alegramos a Deus, isso é o que nos dá força para nós vencer. É a nossa comida e a nossa bebida. E aí, queridos, ele chega no Val do Jaboque, num riachozinho, um afluente do Rio Jordão. E ali, irmãos, ele teve um encontro com Deus. Aquele anjo que ele lutou era Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que ele lutou desesperadamente a noite inteira. E nós precisamos também passar por essa experiência. E a Bíblia diz que ali o anjo perguntou: como é seu nome? Das outras vezes ele tinha dito para o pai que era Esaú, 2 vezes. Das outras vezes ele enrolou e mentiu. Mas dessa vez ele disse: Deus, eu sou Jacó, eu sou um trambiqueiro, eu sou um enrolão, eu sou um bandido. Até hoje eu tenho pisado na bola, Senhor, mas a partir de hoje eu quero ter a minha vida mudada, transformada. Eu não quero mais essa natureza. Meu irmão, você precisa fazer a mesma coisa hoje à noite. E a Bíblia diz que já no raiar do novo dia, ele já estava exausto de lutar
com aquele anjo. E o anjo já ia embora e disse: vai não. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e faminto de sede por Ele. Você tem sentido sede de Deus? Você está tão desesperado quanto Jacó estava? Pois você precisa, querido. Se você não está, você tem que cair na real, porque você precisa. A Bíblia diz que ele se agarrou com aquele anjo: você sai daqui, só quando me abençoares, aleluia. E a Bíblia diz que ele foi ali abençoado, e ali ele recebe um novo nome. De Jacó virou Israel, de usurpador, trambiqueiro, virou príncipe de Deus. E é um nome tão abençoado que hoje a gente chama lá o estado dos judeus de quê? De Israel, é um país chamado Israel. E é um nome tão abençoado que eu fui a Israel, que a Angélica voltou, engravidou, e o nosso filho está aí, Israel. Está por aí, Israel. Andando e brincando, e será um grande homem de Deus para a honra e glória de Jesus. Mas há uma coisa, queridos, que a gente tem que elogiar na vida de Jacó, que agora é Israel. É que ele era um buscador. Ele sabia o valor da primogenitura, ele sabia o valor da bênção do pai. E chegou um momento na vida dele que ele teve o nome dele mudado, transformado. Em Apocalipse 2,17, diz assim, último livro da Bíblia, irmãos, 2,17, porque essa questão de mudança de nome é uma coisa muito importante. Diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aleluia. Você precisa receber um novo nome, irmãos. Porque se o seu nome não for mudado, você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você alcançar. Aleluia. E esse novo nome é para todos, mas nem todos vão receber, porque só quem vai receber é quem pagar o preço para receber. Jacó recebeu porque pagou o preço, lutou com o anjo, ele estava desesperado. E o mesmo desespero tem que forjar a sua vida. Por que esse homem teve o nome mudado? Porque ele tinha sede de Deus, queridos. Existe uma vida, mandar com Deus superior, irmãos, aquilo que a gente tem vivido. E nós temos na Bíblia exemplos como Abraão, como Jacó e outros que andaram com Deus nesse nível. A Bíblia diz que Enoque, ele viveu num nível tão elevado, que ele viu a segunda vida de Jesus, e a Bíblia diz que ele foi trasladado em vida para o céu, irmãos. A Bíblia diz que Paulo foi ao terceiro céu, e ele viu coisas que ele não pôde nem nos revelar. A Bíblia diz que Elias também não experimentou a morte. Chega um momento da sua vida que você vai ter que decidir, e você tem que decidir por querer realmente conhecer a Deus. Ali Melquisedeque revela a Abraão o nome de Deus. Ele não sabia nada a respeito de Deus, e ali ele revela o nome de Deus como o Deus Altíssimo, que fez a terra e o céu. E porque ele recebeu essa revelação de Deus como Deus Altíssimo, ele pode continuar trabalhando, caminhando em direção a essa revelação de Deus. E eu quero desafiar cada um de vocês aqui a buscarem conhecer a Deus de verdade, irmãos.
Em Gênesis 14, versículo 1, quando começa essa história, começa dizendo assim: sucedeu que naquele tempo, e essa expressão de 14:1 aparece 8 vezes na Bíblia, e sempre que ela aparece, as coisas terminam bem, terminam em bênção. Deus vem e algo novo acontece na vida. E eu pergunto para vocês, por que Melquisedeque vem exatamente nesse momento na vida do crente Abraão? A palavra Melquisedeque significa rei de justiça. E ele aparece aqui a Abraão para prepará-lo para lutas maiores que viriam. E ali ele alimentou ele com pão e vinho, e aquele alimento que ele recebeu o fortaleceu para a vida inteira. Nós precisamos receber de Deus o nosso altar secreto, irmãos, esse alimento que vai nos dar força para nós vivermos esse dia a dia no meio de um povo, de um tempo tão difícil de viver. É por isso que muitos caem, é por isso que muitos querem desistir, porque não têm recebido de Deus esse alimento. Aleluia! A Bíblia nos fala a respeito também da queda de Adão e Eva. Todos sabemos que Adão resolveu comer do fruto que ele não podia. E aí, depois que ele come do fruto, irmãos, ele resolve fazer uma vestimenta para ele. E a Bíblia diz que foram folhas de videira. E ele fez tentando cobrir a sua nudez. Tem muita gente querendo cobrir a sua nudez e se esconder de Deus. Diga para o seu vizinho: você não precisa se esconder de Deus. Diga para ele, porque você já vive debaixo da graça de Deus. Queridos, havia uma palavra condenatória de morte: aquele que comer morrerá. Por isso que ele se escondeu. Tem muita gente fazendo vestimentas, tem muita gente querendo dar um jeitinho, entendeu, Ivana? Tentando se esconder de Deus, tentando maquiar a sua vida, tentando colocar uma máscara, querendo enganar aqui a Deus. Irmão, você não precisa querer se esconder de Deus, você não precisa querer enganar a Deus. Adão e Eva se esconderam de Deus, irmãos. Mas me diga uma coisa: Adão morreu, Eva morreu? Não. Porque ali Deus já tinha matado o cordeiro para fazer com a pele do cordeiro vestimentas para ele. O cordeiro de Deus já morreu na cruz por você, querido, para cobrir a sua nudez. Aleluia! Você não precisa se esconder de Deus. Você tem que ir para a presença de Deus translúcido, na integridade, na translucidez, na transparência total para a sua vida. Porque ele não matou Adão e Eva, porque Deus não quer matar você. E Jesus já foi para a cruz, ele já mandou o seu filho para morrer na cruz, para ele não ter que matar a mim e a você. E eu não ouvi um glória a Deus, um aleluia. Querido, só o sangue pode ministrar misericórdia, só ele pode realmente nos salvar, queridos. A mesma coisa aconteceu no altar de Caim e Abel. A Bíblia diz que Deus, ele se satisfez com a oferta de Abel e não com a oferta de Caim. Porque a oferta de Caim, irmãos, foi do fruto do seu trabalho. E a oferta de Abel foi uma oferta de sangue. A única oferta que Deus aceita é a oferta que tem cheiro de morte. Vocês entenderam? Olha aqui para mim. A única oferta que Deus aceita é a que tem expressão de morte. Caim levou o fruto do seu trabalho. Deus não está nem aí para as coisas que a gente faz, irmãos. Deus não quer o fruto do nosso suor. Deus quer o fruto
do nosso relacionamento com Ele. Quantos entenderam? Eu vou repetir. Deus não quer o fruto do seu trabalho. Tem gente que se esconde no trabalho. Estou trabalhando para Jesus. E acha que porque está trabalhando, liderando servo, discipulando, pode fazer e acontecer. Está errado. Deus não quer o fruto do meu suor, irmãos. E eu entendi isso. Olha, isso está fazendo tanta diferença na minha vida. Entendeu, Socorro? Socorro entendeu aqui. Deus quer o fruto do meu relacionamento com Ele, irmãos. Sabe por que a tua casa não está tal qual Deus espera? Porque está faltando relacionamento com Deus dentro da tua casa. Às vezes a tua casa está se relacionando mais com o diabo e com o mundo do que com Deus. Porque tem mais tempo para televisão, para internet, para Facebook, para fofoca, do que para você humildemente se ajoelhar na presença de Deus e ali dizer: Deus, me mata, Senhor, mata-me, me aniquila, Jesus, aleluia. Queridos, não se engane, Deus só aceita oferta de sangue. A de Abel tinha sangue, a de Caim tinha um suor, tinha um ministério, tinha um trabalho. A família estava sendo destruída, entende? Mas é um ministério. Ontem, irmãos, veio aqui de manhã um pastor que Deus mandou falar comigo. Ele vai estar ministrando aqui qualquer dia. Esse homem, irmãos, veio aqui ontem. E eu fiquei ali quase uma hora com ele, né? Sabe qual é o testemunho dele? Ele foi agora o engenheiro-chefe da construção do Castelão. Agora, no passado, mesmo sendo engenheiro, ele me autorizou a contar o testemunho. Por isso que eu estou contando. Esse homem, irmãos, foi pastor de uma igreja. Só uma igreja. Tinha um bem-vindo, só uma. Tinha um templo para 3.500 pessoas. Era famoso e conhecido no Brasil. Os grandes pregadores e adoradores passavam lá em Catanduva, no interior de São Paulo. Um dia ele chegou em casa e tinha um bilhete para ele. Era a mulher dele dizendo que estava saindo de casa e que não voltava mais, porque já estava saindo para viver com outro homem. 3.500, só uma igreja. Ele estava oferecendo a Deus oferta de Caim, não de Abel. Grande homem de Deus, não deu em nada, Máriozinho, porque teve que entregar, porque não tinha mais autoridade para pegar no microfone, porque ele tinha falhado a casa dele com a família dele. Ele não tinha tempo para nada. E tinha falhado porque é só no ativismo. Tinha se esquecido de que nós forjamos a nossa vida é no altar, morrendo, porque altar e matar significa a mesma coisa. Diga para o seu vizinho: altar e matar é a mesma coisa. Você quer ser um homem ou mulher de sucesso, tem que morrer. Aí vai ter paz, porque Melquisedeque é o rei da justiça, mas ele também é sacerdote, o rei de Salém. Salém significa paz. Sabe por que muitas vezes não tem paz, filho, na tua vida? É porque você precisa ter um encontro com Melquisedeque. Entende? E esse encontro tem que marcar você. Tem que dividir a tua vida em antes e depois. Você precisa receber um novo nome. A Bíblia diz que naquele dia Deus te chamará por um nome, e é esse novo nome. O que você tem para apresentar a Deus naquele dia? Um relatório? Lucas 12, 33, irmãos. Vamos para Lucas 12, 33.
Vendam o que tem e deem esmolas. Faço para vocês bolsas que não se esrasem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Onde é que está o teu coração? Está nas coisas dessa vida? Ou está nas coisas de cima? Hein? Irmãos, quando nós temos a natureza mudada, irmãos, quando essa revelação chega à nossa vida, a gente vende tudo. Nada tem mais sentido para a gente. Tudo fica sem sentido. Nós precisamos ir para o altar, irmãos. E eu pergunto hoje à noite: você quer morrer? Porque tem uma teologia que se prega por aí que ao invés de morrer é viver. Tem uma teologia que se prega que o cara vai para a igreja e fica rico. Olha, vá para a igreja e você vai ganhar um BMW. Meu filho, venha para o reino de Deus, que você vai ganhar sofrimento, porque você vai ser lapidada no sofrimento. Se você quiser sofrer, venha para Jesus. É o apelo que eu estou fazendo hoje. Você quer Jesus mesmo, meu filho? Pois sabe que você vai sofrer. Você vai passar pelo fogo, o fogo da purificação, da santificação. Que a moleza vai servir o diabo. Agora saiba que é só para essa vida. Há algo superior lá, irmãos, que vale a pena a gente sofrer. Vale a pena a gente passar por qualquer situação da vida. Precisamos morrer, irmãos. E eu já disse que eu estou igual um frango destroncado. Pastor José passou lá em casa, foi... E eu já estou preparado que daqui a 48 horas, na hora dessa, eu vou estar perto dele. Já estou preparado para ver o que vem por aí. Porque, no certo sentido, ele tem sido um Melquisedeque na minha vida. Você precisa morrer no altar. Folha de parreira, ele não aceita. O seu jeitinho ele não aceita. Porque tem gente que quer Deus, mas quer do jeito dela. Tem gente que está confeccionando um Deus à sua maneira. Eu quero um Deus só para resolver meus problemas, pastor. Eu quero um Deus só para me dar um frio na barriga no domingo. Eu quero um Deus só para dar um fornezinho dentro de mim. Irmão, você tem que querer Deus para Deus lhe matar. Agora sabe como o fruto dessa morte vai sair um negócio melhor, viu? Vai entrar coisa ruim e vai sair uma coisa muito melhor. Me perdoe os irmãos, porque eu também estou nessa. Fruto dessa morte vai nascer um pai melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um crente melhor, um servo de verdade. Aleluia. Acabou até a bateria, glória a Deus. Aleluia. E é para isso que eu estou te chamando hoje nessa noite. É esse nível de ministério. É esse ministério de Melquisedeque que fez com que Abraão virasse Abraão. E ele recebeu uma palavra profética logo depois, dizendo assim: de ti sairão príncipes, de ti sairão reis, de ti sairão nações. As famílias da terra serão benditas através de ti. O que é que você quer hoje à noite? Você quer entregar a oferta de Abel ou de Caim? Você quer fazer como Adão e Eva, que se esconde, ou quer ser lavado pelo sangue do Cordeiro que foi imolado lá na cruz do Calvário? Esse sangue pode sim te lavar, meu filho. Esse sangue sim pode me purificar. Esse sacerdócio
de Melquisedeque é muito mais excelente. Ele quer lhe levar a um nível superior. Ele quer lhe tirar do nível que você está. Em que ele quer lhe levar além. Eu estava dizendo para o Ministério de Louvor ontem que nós não precisamos ensaiar tanto para adorar a Deus. Não precisa nem ninguém cobrar horário. Só precisa ser um homem e mulher de altar, porque um homem e mulher de altar, quando ele abre a boca, a glória de Deus vem. É diferente. Tem uma unção fresca, nova. E essa unção que eu quero que você entenda hoje. E aí eu vou lhe desafiar, se a sua vida não mudar, entende? Vai vir aflição, mas vai vir também peso de glória. Peso de glória. E tem uma herança para nós, irmãos. Essa herança, ela é uma pessoa que é Jesus. Ela é um lugar que é o céu. E ele é um povo. Deus quer fazer de você pai e mãe de multidões. Amém? Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.